E aí, pessoal, tudo bem? Olha só que tema absolutamente fascinante a gente tem para hoje. Estamos falando de um dos anúncios mais aguardados do mercado, a nova distribuição de lucros da Taesa. E não é à toa que o nosso título de hoje é super chamativo, bilhões em dividendos. Porque, olha, não é exagero nenhum. A melhor parte, a Taesa divulgou exatamente hoje o pagamento desses novos dividendos. Então a ideia aqui é ir direto ao ponto. A gente vai desmembrar o que de fato chegou ao mercado, separando o que é manchete chamativa da realidade prática de quem acompanha o setor de energia elétrica. Vamos lá? Certo, vamos mergulhar direto nisso aqui? Dá uma olhada nesse número colossal. Mais de 1.124 milhões de reais. Esse é o montante total de proventos aprovados referente ao exercício social de 2025. É muita coisa, não é? É uma cifra daquelas massivas que prende instantaneamente a atenção de qualquer pessoa interessada em infraestrutura e investimentos. Um número desse tamanho prova a escala gigantesca das operações da companhia. Mas o que isso significa na prática para a gente? Sabe, quando a gente bate o olho num valor com tantos dígitos assim, a primeira reação é comemorar. Mas o segredo de uma análise financeira afiada é justamente desconstruir esse montante. E para fazer isso com precisão cirúrgica, a gente precisa ir direto na fonte primária, sem achismos. Esse aqui é o documento oficial, o Aviso aos Acionistas, que foi emitido lá no dia 29 de abril de 2026. A base de todo esse nosso estudo sai exatamente dessas páginas. É fundamental a gente consultar os documentos corporativos oficiais, sabe? Assim a gente tem certeza absoluta de que não tem ruído, não tem especulação. São os números cravados que foram aprovados na Assembleia Geral Ordinária da Taesa. Ou seja, tudo que a gente vai ver nos próximos minutinhos saiu diretamente desse comunicado. Parte 1. O montante total aprovado. Desconstruindo aquele valor enorme, surge a grande pergunta. Esse dinheiro todo vai cair na conta agora de uma vez só? Bom, a resposta curta é não. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Olha como esse mais de 1 bilhão se divide. Uma fatia gigante desse bolo, dando ali exatos 810.969.136 reais, já está classificada como proventos pagos. Ou seja, já foi distribuída ao longo de 2025 e no comecinho de 2026. Isso aí já é passado. Agora, a fatia que realmente importa para os próximos passos é essa segunda, os proventos a pagar, que somam um pouco mais de 313 milhões de reais. Isolar essa parcela é crucial para a gente focar estritamente na grana que ainda está por vir. Parte 2. O que falta pagar. O foco agora recai inteiramente nos detalhes granulares desses 313 milhões de reais. Porque, olha, existe toda uma engenharia contábil por trás desse valor restante. Esse montante de 313 milhões não é só um bloco único de dinheiro. Na verdade, é a soma de duas categorias bem diferentes que a própria empresa detalhou. A primeira linha mostra os dividendos mínimos obrigatórios remanescentes, que representam aproximadamente 52 milhões e 800 mil reais. Já a segunda linha é onde está o peso pesado, os dividendos adicionais. Uma parcela bem mais robusta, de 260 milhões e 200 mil reais. E é justamente a união exata desses dois potes que forma o saldo total que vai ser distribuído numa data futura bem específica. Tudo muito bem amarrado. Parte 3. O valor para a TA é 11. Afinal, qual é o impacto real e prático por ação e por unit? O ponto crucial aqui é esse contraste de valores absolutos. Para as ações ordinárias e preferenciais, os códigos TAE3 e TAE4, o valor a ser pago fica na casa dos 30 centavos por ação, ou, sendo bem exato, R$ 0,329 reais. Agora, quando a gente olha para a TAE11, que é a unit da empresa, esse valor praticamente triplica. Ele salta para quase 91 centavos, especificamente R$ 0,9088 reais por unit. E um detalhe super importante, pessoal, é exatamente esse valor de quase 91 centavos por unit que se torna um grande destaque de hoje. É ele que atua como a âncora matemática para quem quiser projetar e destacar aquele famoso dividend yield da ação TAE11 com base nesse anúncio. Parte 4. Datas importantes. Vamos ver como se desenrola o cronograma prático de elegibilidade e pagamentos. Pois é, a sequência cronológica é que dita as regras do jogo por aqui. A nossa linha do tempo começa lá no dia 29 de abril de 2026. Essa é a famosa data COM, ou seja, a data de posição acionária. O que isso quer dizer? Que a pessoa precisava encerrar esse dia específico com as ações na carteira para ter o direito de receber o recurso.
Imediatamente no dia seguinte, em 30 de abril, os papéis passaram a ser negociados como ex-dividendos, ou seja, quem comprou a partir dessa data já não entra nessa rodada específica. E o fim do ciclo acontece na data do pagamento, quando o dinheiro de fato pinga na conta, que está agendada rigorosamente para o dia 27 de maio de 2026. E isso nos leva a uma reflexão essencial para fechar nossa análise. Como esses dividendos impactam uma estratégia de longo prazo? A gente dissecou aqui um anúncio bilionário. Entendemos o que já foi pago, o que falta ser distribuído, os centavos exatos por unit da TAE 11 e o cronograma rígido para poder receber. Mas o panorama geral vai muito além só desse próximo pagamento, sabe? Trata-se de observar como distribuições consistentes, típicas do setor de transmissão de energia, afetam o acúmulo de capital ao longo dos anos. Fica aqui essa provocação, que a busca por fontes originais e o refinamento da leitura de mercado sejam uma constante na jornada de vocês. A nossa explicação de hoje fica por aqui. Um abraço e até a próxima!